Em meio ao caos de uma cidade gigantesca, um simples gesto de bondade mudou dois destinos. Um jovem de sonhos grandes abriu mão de suas poucas moedas para ajudar uma desconhecida. Mal sabia ele que aquela mulher escondia um segredo capaz de abalar todas as suas certezas. Quando a verdade veio à tona, ele ficou chocado. Antes de acompanhar essa história de encontros improváveis e reviravoltas emocionantes, não se esqueça de se inscrever no canal para mais relatos inspiradores. O calor castigava a cidade, quando Roberto Almeida, um jovem humilde que dividia seu tempo entre um restaurante e os estudos de engenharia, viu sua vida mudar completamente. O suor escorria por sua face enquanto limpava as últimas mesas do cantinho do Zé, um pequeno restaurante no centro de São Paulo onde trabalhava há 3 anos. Naquela tarde de sexta-feira, o gerente havia pedido que ficasse além do horário para cobrir a falta de outro funcionário. Com relutância, Roberto aceitou. Precisava do dinheiro extra para pagar a mensalidade da faculdade que estava atrasada. "Pode ir, Roberto. Obrigado pela ajuda hoje", disse seu José, o dono do estabelecimento, um senhor de cabelos grisalhos e sorriso bondoso. "Você merece descansar no fim de semana." "Obrigado, seu José. Até segunda", respondeu Roberto, pendurando o avental antes de sair apressadamente. O relógio marcava 19h40 e ele tinha apenas 20 minutos para chegar ao ponto de ônibus e pegar a última condução que o levaria até a faculdade, onde teria uma aula importante sobre cálculo estrutural. Andou rapidamente pelas ruas movimentadas do centro, desviando de pedestres, sentindo o peso da mochila nas costas. Nela carregava não apenas os livros e cadernos, mas também o peso de suas responsabilidades. Aos 25 anos, Roberto ajudava no sustento da casa onde vivia com a mãe doente e os 2 irmãos mais novos. Chegou ofegante à parada de ônibus, a tempo de ver seu transporte se aproximando. Foi então que notou uma mulher elegante, mas visivelmente aflita, revirando a bolsa sofisticada com desespero. Vestia um terno feminino impecável, sapatos de salto alto que denunciavam seu status social, mas sua expressão era de puro desamparo. "Não é possível", ela murmurou para si mesma enquanto o ônibus se aproximava. "Algum problema?", Roberto perguntou, seu instinto de ajudar falando mais alto que a pressa. "Esqueci minha carteira no escritório", ela respondeu, com voz trêmula. "Não tenho como pagar a passagem e preciso urgentemente chegar ao hospital." Sem pensar 2 vezes, Roberto retirou do bolso suas últimas moedas, o dinheiro que havia guardado para comprar um sanduíche na faculdade, já que não tinha conseguido almoçar direito. "Tome, deve dar para uma passagem." A mulher hesitou por um instante, seus olhos castanhos escuros encontrando os dele. Havia algo naquele olhar, uma mistura de surpresa e gratidão que Roberto jamais esqueceria. "Eu não posso aceitar. Por favor, pegue. Parece que você precisa mais do que eu agora." O ônibus parou, abrindo as portas. Com um último olhar agradecido, ela aceitou as moedas e embarcou. Roberto ficou ali, vendo o veículo se afastar, ciente de que perderia a aula. Com um suspiro resignado, começou a caminhar para o ponto de ônibus alternativo, que ficava a 15 minutos dali. Aquela noite seria longa. Mal sabia ele que aquela desconhecida era Helena Mendonça, CEO da Mendonça Incorporações, uma das maiores empresas de construção civil do país. Acostumada a mover montanhas financeiras com uma simples assinatura, Helena estava, naquele momento, profundamente tocada pelo gesto de um desconhecido. Um gesto pequeno em valor, mas imenso em significado. 3 dias depois, enquanto Roberto limpava mesas no cantinho do Zé, foi surpreendido pela entrada de uma cliente que imediatamente reconheceu. Era a mulher da parada de ônibus, agora ainda mais elegante em um vestido executivo azul marinho, cabelos negros presos em um coque impecável. "Posso me sentar?", perguntou ela, indicando uma mesa vazia próxima à janela. "Claro, fique à vontade", respondeu Roberto, intrigado com a coincidência. "O que deseja?" "Um café e, se possível, um pouco do seu tempo." Ela sorriu, estendendo a mão. "Sou Helena Mendonça." "Roberto Almeida", ele respondeu, apertando a mão dela, notando o contraste entre seus dedos calejados e a pele macia e bem cuidada da mulher. Naquele momento, sem que nenhum dos dois pudesse imaginar, plantava-se a semente de uma amizade
que cresceria em ritmo inesperado. Helena pediu que ele se sentasse com ela após seu expediente, algo que inicialmente deixou Roberto desconfortável. Afinal, o que uma mulher como aquela poderia querer com alguém como ele? Vim para devolver seu dinheiro e agradecer, ela explicou entregando-lhe um envelope. Foi um gesto que significou muito naquele dia. Roberto recusou o envelope com um sorriso gentil. Não precisa me devolver nada. Foi apenas uma ajuda. Então me permita retribuir de outra forma. Um café? Amanhã após seu expediente? A proposta pegou Roberto de surpresa. Por que uma mulher como ela estaria interessada em tomar um café com um garçom? A curiosidade. Falou mais alto e ele aceitou. Aquele café se transformou em muitos outros. Conversa após conversa, eles descobriram mundos tão diferentes quanto complementares. Helena, fascinada pela simplicidade e sinceridade dele. Roberto, tocado pela atenção e pelo interesse genuíno que ela demonstrava em conhecê-lo. Em suas conversas, Helena revelava fragmentos de sua vida. Formada em administração e engenharia civil, assumira a empresa do pai após seu afastamento por problemas de saúde. Vivia em um apartamento luxuoso no Jardim Europa, mas confessou a Roberto que, apesar de todo o conforto material, sentia-se frequentemente sozinha. Tudo o que tenho veio com um preço, ela disse certa vez, mexendo distraidamente em sua xícara. De café. Relacionamentos genuínos são raros quando você tem o sobrenome que eu carrego. Roberto, por sua vez, compartilhava histórias de sua infância na periferia, do esforço para conquistar uma bolsa de estudos e das dificuldades em conciliar trabalho e faculdade. Falava com paixão sobre seu sonho de se tornar engenheiro e construir moradias populares de qualidade. Quero projetar casas onde pessoas como minha família possam viver com dignidade, explicou ele, os olhos brilhando, com determinação. O que começou como uma retribuição de gentileza transformou-se em algo inesperado. Helena, de 32 anos, acostumada a reuniões com executivos e investidores, descobriu-se ansiosa pelos encontros com Roberto. Pela primeira vez em anos, alguém a via além de seu cargo ou sobrenome. Via Helena, a mulher por trás da executiva. Numa tarde de domingo, cerca de um mês após se conhecerem, Helena surpreendeu Roberto com um convite inusitado, um passeio pelo bairro da Liberdade. Ele, que conhecia cada canto daquele lugar histórico, sentiu-se orgulhoso em guiá-la pelas ruas coloridas, mostrando-lhe pequenos restaurantes autênticos e lojas de artesanato que turistas raramente descobriam. Naquele dia, algo mudou entre eles. Enquanto caminhavam sob os característicos postes vermelhos da Liberdade, suas mãos se tocaram acidentalmente. Roberto sentiu uma corrente elétrica percorrer seu corpo, mas retraiu-se imediatamente. Helena notou o gesto e, com um sorriso tímido que nada lembrava a executiva confiante, entrelaçou seus dedos nos dele. Isso é loucura, não é? Ela perguntou, sua voz apenas um sussurro. Completa, concordou Roberto, apertando levemente a mão dela. O que parecia improvável floresceu naquela tarde. Risadas espontâneas, histórias compartilhadas, um sorvete dividido na praça. Central. Helena experimentou comer espetinho de polvo na rua pela primeira vez, arrancando gargalhadas de Roberto ao fazer uma careta quando provou o molho apimentado. Você está rindo da sua chefe? Brincou ela. Chefe? Ele ergueu, uma sobrancelha divertido. Bem, tecnicamente sou dona de uma construtora. Poderia contratar um engenheiro promissor como você algum dia. O comentário foi feito em tom de brincadeira, mas trouxe à tona a realidade que ambos tentavam esquecer naqueles momentos juntos. Pertenciam a mundos completamente diferentes. Enquanto o sol se punha, tingindo o céu de tons alaranjados, Helena e Roberto sentaram-se em um banco da praça. O silêncio entre eles era confortável, como se conhecessem há anos, não semanas. Nunca pensei que me sentiria assim, confessou Helena, olhando para o horizonte. Assim como? Livre. Ela virou-se para encará-lo. Vulnerabilidade, evidente em seu olhar. Com você, não preciso ser a Helena Mendonça que todos esperam. Posso ser apenas eu. Roberto sentiu o peso daquelas palavras.
em sua simplicidade, oferecera a ela algo que todo seu dinheiro e poder não podiam: comprar autenticidade. E ela, sem perceber, havia lhe dado algo igualmente precioso: a sensação de ser valorizado pelo que era, não pelo que tinha ou representava. Naquele momento, quando seus olhares se encontraram no entardecer paulistano, algo silencioso foi prometido entre eles, algo que transcendia classes sociais, backgrounds diferentes e expectativas alheias, algo que ambos sabiam seria testado de todas as formas possíveis nos dias que viriam. O retorno à realidade veio quando o celular de Helena tocou insistentemente. Era seu assistente pessoal, lembrando-a de uma videoconferência internacional marcada para aquela noite. Com relutância visível, ela se despediu de Roberto. "Isso não acaba aqui", prometeu, beijando-o suavemente no rosto. "Espero que não", respondeu ele, observando-a entrar em um táxi que a aguardava. Enquanto caminhava para o ponto de ônibus, Roberto tentava compreender o que estava acontecendo. Como a simples oferta de algumas moedas numa parada de ônibus havia transformado sua vida dessa maneira. Seria possível que alguém como Helena realmente se interessasse por alguém como ele? Sua mente racional dizia que não, que era apenas uma fase, uma curiosidade da parte dela. Mas seu coração insistia que havia algo verdadeiro nascendo ali, algo que, como as estruturas que aprendia a calcular na faculdade, precisaria de bases sólidas para suportar os ventos fortes que certamente viriam. O que Roberto não sabia era que, naquele mesmo momento, dentro do táxi luxuoso que a levava de volta ao seu apartamento, Helena também refletia sobre os rumos inesperados que sua vida tomava. Pela primeira vez em anos, sentia-se viva de verdade, conectada a algo além do mundo corporativo que consumia seus dias. Pegando o celular, escreveu uma mensagem simples para Roberto: "Obrigada por hoje, por me mostrar um mundo além das paredes de vidro do meu escritório." A resposta veio quase instantaneamente: "Obrigado por me permitir mostrá-lo. Há muito mais que gostaria de compartilhar com você." Helena sorriu para a tela do celular, sentindo um calor reconfortante no peito. Mal sabia ela que aquele era apenas o começo de uma jornada que testaria não apenas o que sentiam um pelo outro, mas também suas próprias convicções sobre amor, classe social e o verdadeiro significado de sucesso. Porque às vezes são as menores gentilezas, como algumas moedas dadas a uma estranha na parada de ônibus, que mudam o rumo de toda uma vida. E tanto Roberto quanto Helena estavam prestes a descobrir o quão profundamente suas vidas seriam transformadas por aquele encontro aparentemente casual. Nas semanas que se seguiram, o relacionamento entre Roberto e Helena floresceu em encontros cuidadosamente planejados para caber na apertada agenda de ambos. Para Roberto, era um malabarismo entre as aulas de engenharia, o trabalho no restaurante e os cuidados com a família. Para Helena, significava escapar das reuniões corporativas, videoconferências internacionais e jantares de negócios que dominavam sua vida. Em uma terça-feira chuvosa, Roberto corria apressado pelas ruas do centro, protegendo com sua jaqueta, surrada um pequeno pacote. Havia combinado de encontrar Helena em uma cafeteria discreta, próxima ao Teatro Municipal, um local suficientemente afastado dos círculos sociais dela para que pudessem conversar sem serem notados. "Desculpe o atraso", disse ele, sacudindo os cabelos molhados ao entrar no estabelecimento. O ônibus demorou mais que o normal com essa chuva. Helena, que checava discretamente mensagens em seu celular corporativo, levantou o olhar e sorriu. Vestia roupas mais simples que o habitual: calça jeans, blusa de malha e um blazer casual. Uma tentativa consciente de não chamar atenção. "Não se preocupe, acabei de chegar também", mentiu ela, que na verdade esperava há 20 minutos, mas não queria fazê-lo sentir-se culpado. Roberto entregou-lhe o pequeno pacote, embrulhado em papel pardo. "É para você. Não é nada demais, mas..." Helena desembrulhou cuidadosamente o presente, revelando um pequeno caderno artesanal com capa em tons de azul, decorada com padrões geométricos. "É lindo, Roberto", disse ela,
passando os dedos sobre a textura da capa. Eu o encontrei numa feira de artesanato perto da faculdade. A vendedora disse que é feito de papel reciclado. Sei que você tem milhares de agendas eletrônicas e aplicativos, mas pensei que talvez... Ele hesitou. Talvez você pudesse usá-lo para coisas mais pessoais, coisas que não pertencem ao mundo corporativo. Helena sentiu um nó na garganta. Era um presente simples, provavelmente custara menos que o café que bebiam, mas carregava um significado que nenhum dos caros presentes que recebia regularmente jamais tivera. É perfeito, sussurrou ela, segurando a mão dele sobre a mesa. Obrigada por me ver além da CEO. Aquele pequeno caderno tornou-se o confidente silencioso de Helena. Nele, começou a registrar pensamentos, sonhos e memórias dos momentos com Roberto, coisas que jamais compartilharia com seu círculo social habitual. Era um espaço onde podia ser genuinamente ela mesma. Em um desses encontros, enquanto caminhavam pelo Parque Ibirapuera após uma exposição de arte, Roberto finalmente criou coragem para perguntar algo que o incomodava. Por que eu, Helena? Indagou ele parando à beira do lago. Você poderia estar com qualquer pessoa, alguém do seu nível. Helena franziu o senho, visivelmente incomodada com a pergunta. Que nível seria esse, Roberto? Sua voz adquiriu um tom defensivo. O nível de pessoas que só se aproximam de mim pelo que posso oferecer, pelo meu sobrenome ou conta bancária. Roberto percebeu que havia tocado em um ponto sensível. Não quis ofender, desculpou-se. É só que, olhe para nós. Você estudou nas melhores escolas, viaja pelo mundo, frequenta lugares que eu só vejo em revistas. Eu sou um garçom que estuda engenharia e mora na periferia. Helena segurou o rosto dele entre as mãos, seus olhos fixos nos dele. É exatamente por isso que estou com você, Roberto. Porque você me enxerga como pessoa, não como um patrimônio ambulante. Porque você se preocupa com coisas que realmente importam, sua família, seus estudos, seus sonhos de construir um mundo melhor. Ela respirou fundo. Sabe quantas vezes me senti sozinha em festas cheias de gente? Ou vazia após fechar negócios milionários? Roberto cobriu as mãos dela com as suas, compreendendo que, apesar de todas as diferenças materiais, compartilhavam algo essencial: a busca por conexões autênticas. Desculpe, disse ele. Acho que ainda estou me acostumando com isso. Com nós. Eu também, admitiu Helena com um sorriso, mas estou disposta a tentar se você estiver. Naquela noite, pela primeira vez, trocaram um beijo real. Não um roçar de lábios hesitante ou um beijo no rosto, mas um beijo que selou a promessa silenciosa de explorar juntos aquele território desconhecido que se abria à frente deles. No entanto, a realidade não tardou a impor seus desafios. 2 semanas depois, Roberto esperava Helena em uma pequena pizzaria no bairro do Bexiga. Haviam combinado de jantar ali às 20 horas, mas já passava das 21 horas e ela não aparecera nem respondera suas mensagens. Envergonhado pelos olhares de pena do garçom, que já passara várias vezes para perguntar se ele ainda esperaria, Roberto estava prestes a ir embora quando seu celular finalmente tocou. Roberto, me perdoe. A voz de Helena soava exausta. Surgiu uma emergência com um projeto no Rio e não consegui te avisar antes. Estou no avião agora. Acabamos de pousar. Tudo bem, respondeu ele, tentando esconder a decepção. Esses imprevistos acontecem. Não está tudo bem, rebateu ela. Cancelei nosso encontro e te deixei esperando. Isso não é justo. O silêncio pairou entre eles por alguns segundos antes que Helena continuasse. Roberto, minha vida é essa loucura que você está vendo. Emergências, viagens de última hora, responsabilidades que não posso simplesmente ignorar. Entenderei perfeitamente se você achar que não vale a pena. Roberto observou o lugar modesto onde estava sentado. Toalhas de mesa quadriculadas, paredes decoradas com fotografias antigas da Itália, o aroma de molho de tomate no ar. Um mundo tão distante dos jatos particulares e reuniões de emergência. E deixar de experimentar a melhor pizza de São Paulo com você? Respondeu ele, tentando aliviar a tensão. Nem pensar. Vamos apenas remarcar.
Do outro lado da linha, Helena sorriu, aliviada pela compreensão dele. Te compensarei, prometo. Estarei de volta depois de amanhã. O que Helena não contou naquele momento foi que a emergência havia sido uma reunião de crise. Um grande projeto habitacional da Mendonça Incorporações no Rio de Janeiro estava sendo investigado por possíveis irregularidades ambientais. Irregularidades que, se confirmadas, poderiam não apenas manchar a reputação da empresa, mas também resultar em pesadas multas e processos judiciais. Enquanto isso, a vida de Roberto seguia seu curso. Na manhã seguinte ao telefonema, ele assistia atentamente à aula de resistência dos materiais quando o professor mencionou o caso que dominava os noticiários. Este é um exemplo clássico do que acontece quando o lucro se sobrepõe à ética na engenharia, comentou o professor, mostrando slides de um grande empreendimento à beira-mar. A Mendonça Incorporações ignorou estudos que indicavam risco de deslizamento e prosseguiu com as obras mesmo após notificações dos órgãos ambientais. Roberto sentiu seu estômago afundar ao reconhecer o nome da empresa de Helena projetado no slide. Ao seu redor, colegas faziam comentários indignados sobre empresários gananciosos e corporações sem escrúpulos. É por isso que precisamos de engenheiros com princípios éticos sólidos, continuou o professor. Pessoas dispostas a dizer não quando projetos colocam em risco o meio ambiente ou comunidades vulneráveis. As palavras ecoaram na mente de Roberto pelo resto do dia. Seria possível que Helena estivesse diretamente envolvida naquelas decisões questionáveis. A mulher gentil e atenciosa que conhecera parecia tão distante da imagem de executiva impiedosa pintada pelos noticiários e pelo professor. Naquela noite, incapaz de dormir, Roberto folheava ansiosamente reportagens sobre o caso em seu celular quando ouviu batidas na porta do pequeno quarto que dividia com o irmão mais novo. Tá acordado, Roberto? Era a voz de sua mãe, Dona Cida, uma mulher de aparência cansada, mas olhar afetuoso. Pode entrar, mãe. Dona Cida sentou-se na beirada da cama, observando o filho, com aquele olhar que parecia sempre enxergar além das aparências. Você anda diferente. Está acontecendo alguma coisa que queira me contar? Roberto hesitou. Não havia mencionado Helena para a família. Como explicar que estava se envolvendo com uma mulher que representava tudo o que ele sempre criticara? O poder corporativo que frequentemente esmagava os menos favorecidos? É só preocupação com as provas, mentiu ele, desviando o olhar. Dona Cida sorriu, acariciando o cabelo do filho como fazia quando ele era criança. Conheci seu pai lavando pratos num restaurante onde ele era cozinheiro, contou ela, surpreendendo Roberto com a mudança de assunto. Todo mundo dizia que não ia dar certo, que éramos de mundos diferentes demais. Roberto encarou a mãe, percebendo que ela sabia mais do que demonstrava. Como soube? Mãe sempre sabe, filho. Ela sorriu. E aquela moça elegante que te esperou na esquina outro dia não parecia ser sua colega de faculdade. Roberto corou, lembrando-se do dia em que Helena passara rapidamente para vê-lo após uma aula. Pensara que ninguém havia notado. Ela é... complicado de explicar, mãe. O amor sempre é, filho. Dona Cida apertou sua mão. Só lembre-se de uma coisa. Diferenças de berço, de dinheiro, isso tudo a gente supera. O que não dá para consertar é diferença de valores. Se vocês acreditam nas mesmas coisas importantes, lutem. Se não... Ela deixou a frase no ar. As palavras de sua mãe permaneceram com Roberto nos dias que se seguiram. Valores. Era isso que o incomodava nas notícias sobre a Mendonça Incorporações. A possibilidade de que Helena pudesse comprometer valores éticos em nome do lucro. Quando finalmente se reencontraram 3 dias depois, o clima entre eles estava visivelmente tenso. Helena sugeriu um passeio pelo Parque Trianon, na Avenida Paulista, um local onde poderiam conversar com certa privacidade. Você viu as notícias, não é? Perguntou ela diretamente, enquanto caminhavam sob as árvores centenárias. Vi, confirmou Roberto. Meu professor de resistência dos materiais usou o caso da sua empresa como exemplo do que não fazer em engenharia. Helena parou de caminhar, fechando os olhos por um momento como se reunisse forças. E você acredita nisso?
Que eu seria capaz de aprovar um projeto, sabendo que poderia causar danos ambientais? Roberto queria dizer não imediatamente, mas a dúvida o consumia. Eu quero acreditar que não, Helena. Mas diante das evidências... Evidências? Ela o interrompeu, sua voz misturando mágoa e indignação. Você nem ao menos me perguntou minha versão antes de me julgar. Roberto sentiu-se envergonhado. Ela tinha razão. Estou te perguntando agora, disse ele suavemente. Helena respirou fundo, conduzindo-o até um banco próximo. Aquele projeto foi aprovado há 2 anos, antes mesmo de eu assumir a presidência da empresa, explicou ela. Quando os primeiros relatórios de risco chegaram há 4 meses, imediatamente ordenei a suspensão das obras para a reavaliação completa. Mas as notícias dizem... As notícias mostram documentos antigos e fotos de obras que já foram paralisadas. Ela abriu sua pasta e mostrou a Roberto documentos que comprovavam a ordem de suspensão assinada por ela. Estive no Rio justamente para cooperar com as investigações e apresentar nosso plano de mitigação de danos. Não estamos fugindo da responsabilidade. Roberto examinou os documentos, sentindo-se aliviado e simultaneamente culpado por ter duvidado dela. Por que não explicou isso antes? Porque são assuntos confidenciais da empresa, Roberto, respondeu ela com um suspiro cansado. E, sinceramente, porque tinha medo da sua reação. Medo de que você me visse como apenas mais uma empresária sem escrúpulos. Houve um momento de silêncio enquanto ambos processavam a situação. A confiança, ainda frágil entre eles, havia sido testada e quase não resistira. Me desculpe por duvidar de você, disse Roberto finalmente. E me desculpe por não compartilhar algo tão importante, respondeu ela. Preciso que você entenda uma coisa, Roberto. Herdei uma empresa com práticas que nem sempre concordo. Estou tentando mudá-la por dentro, implementar políticas mais éticas e sustentáveis, mas é um processo lento. Haverá momentos em que meu nome estará ligado a decisões que não tomei, mas pelas quais preciso responder agora. Roberto assentiu, compreendendo o peso que ela carregava. Não era simplesmente a CEO de uma grande corporação. Era alguém tentando reformar um sistema do qual fazia parte. Como posso ajudar? Perguntou ele. A pergunta pegou Helena de surpresa. Estava acostumada a lidar com pessoas que queriam algo dela, não que ofereciam ajuda genuína. Apenas confie em mim, pediu ela, com um sorriso frágil. Mesmo quando as aparências sugerirem o contrário, Roberto segurou suas mãos, fazendo uma promessa silenciosa de tentar. Aquela conversa marcou um ponto de virada no relacionamento deles. Haviam enfrentado sua primeira crise real e sobrevivido. Nos dias que se seguiram, Helena fez algo inédito. Convidou Roberto para conhecer seu mundo. O primeiro teste veio na forma de um jantar beneficente organizado pela Associação das Construtoras, um evento formal onde Helena seria homenageada por seu projeto de casas sustentáveis para populações de baixa renda. Tenho certeza que você vai odiar cada minuto, brincou ela ao telefone, mas gostaria muito que estivesse lá comigo. Roberto aceitou, mesmo sabendo que estaria completamente fora de sua zona de conforto. Na noite do evento, Helena enviou um motorista para buscá-lo, junto com um terno que mandara confeccionar especialmente para ele. Um gesto que Roberto aceitou após muita insistência dela. O salão de festas do hotel de luxo onde o evento acontecia era intimidante. Lustres de cristal, arranjos florais elaborados, garçons servindo champanhe em taças delicadas. Roberto sentia-se como um peixe fora d'água, consciente dos olhares curiosos que recebia enquanto esperava por Helena no saguão. Quando ela finalmente apareceu, usando um vestido longo verde esmeralda que realçava seus olhos, Roberto esqueceu momentaneamente seu desconforto. Helena caminhou diretamente até ele, ignorando cumprimentos de conhecidos pelo caminho, e o beijou suavemente nos lábios, um gesto público que não passou despercebido. Você está linda, conseguiu dizer ele, ainda atordoado pela visão dela. E você está absolutamente elegante, respondeu ela, ajustando levemente a gravata dele. Pronto para entrar no covil dos leões?
Roberto riu nervosamente, oferecendo seu braço a ela. Com você? Acho que enfrentaria até dragões. O que ele não sabia era que aquela noite seria apenas o primeiro de muitos testes que seu relacionamento enfrentaria. Testes que colocariam à prova não apenas o amor nascente entre eles, mas também seus valores mais fundamentais e a própria noção de quem eram como indivíduos. Porque nos salões elegantes e escritórios corporativos que compunham o mundo de Helena, assim como nas salas de aula modestas e no pequeno apartamento na periferia que constituíam o universo de Roberto, forças poderosas se movimentavam. Forças que não veriam com bons olhos a união entre a herdeira de um império da construção civil e um estudante de engenharia de origem humilde. E enquanto atravessavam aquele salão juntos, de braços dados e sorrisos nervosos, nem Roberto, nem Helena podiam imaginar o quanto precisariam lutar para que aquele amor improvável sobrevivesse às tempestades que se aproximavam no horizonte. O glamour do jantar beneficente rapidamente deu lugar à realidade da vida de Roberto. Na manhã seguinte, estava novamente de avental no cantinho do Zé, servindo café e pão na chapa para os clientes habituais. Seu José observava o funcionário, com curiosidade. Algo havia mudado nele nas últimas semanas. Então vai me contar quem é ela? Perguntou o velho proprietário durante um momento de calmaria no restaurante. Roberto quase derrubou a bandeja que segurava. Ela quem, seu José? A mulher que tem te deixado com essa cara de bobo, riu o homem, enxugando as mãos no avental. Trabalha comigo há anos, meu filho. Acha mesmo que não percebo quando um dos meus melhores funcionários anda nas nuvens? Roberto sorriu, incapaz de disfarçar. Nos últimos 2 meses, sua vida havia se transformado de maneiras que jamais imaginara possível. Helena havia aberto não apenas seu coração, mas também portas para experiências inéditas. Jantares em restaurantes sofisticados, passeios em lugares que antes só via em fotos, conversas sobre arte e arquitetura que expandiam seus horizontes. É complicado, respondeu ele, organizando os guardanapos sobre o balcão. Amor sempre é, filosofou seu José, mas pela sua cara vale a pena. Valia, mesmo com os desafios evidentes, mesmo com os olhares de desaprovação que recebera no evento beneficente, mesmo com as agendas conflitantes, Roberto sentia que havia encontrado algo especial em Helena, não pelo que ela possuía, mas pela pessoa que era quando estavam juntos, autêntica, vulnerável, genuinamente interessada em conhecer seu mundo. Aquela tarde, após o expediente, Roberto dirigiu-se à faculdade com uma energia renovada. Helena havia prometido encontrá-lo após sua última aula para uma surpresa. Enquanto assistia à palestra sobre planejamento urbano, seu celular vibrou com uma mensagem dela. Estou no estacionamento. Venha assim que puder. Ao sair do prédio, Roberto a encontrou encostada em seu carro. Não o habitual sedã de luxo com motorista, mas um modelo compacto que ela mesma dirigia. Pensei que você não soubesse dirigir, brincou ele, aproximando-se para um beijo breve. Há muitas coisas que você ainda não sabe sobre mim, Roberto Almeida, respondeu ela com um sorriso misterioso. Entre, tenho algo para te mostrar. Durante o trajeto, Helena evitou revelar seu destino, distraindo Roberto com perguntas sobre sua aula e comentários sobre o trânsito caótico de São Paulo. Cerca de 40 minutos depois, estacionaram diante de um grande terreno cercado na zona leste da cidade. O que é este lugar? Perguntou Roberto, confuso. Helena abriu a porta do carro, convidando-o a segui-la até um portão onde um segurança os aguardava. Após cumprimentá-lo pelo nome, ela guiou Roberto para dentro da propriedade, onde placas da Mendonça Incorporações anunciavam um futuro empreendimento. Este é o Projeto Horizontes, explicou ela, estendendo o braço para abranger toda a área. Nosso mais novo empreendimento de habitação, popular sustentável. O terreno tinha marcações de topografia e algumas estacas que delimitavam futuras construções. Helena retirou plantas arquitetônicas de sua pasta e as mostrou a Roberto. 70 unidades habitacionais de baixo custo, mas alta qualidade, continuou ela. Painéis solares em cada telhado, sistema de captação de água da chuva, materiais ecologicamente corretos e, o melhor,
preços acessíveis para famílias de baixa renda com financiamento facilitado. Roberto examinou as plantas com olhos de futuro engenheiro, impressionado com os detalhes técnicos e a preocupação evidente com sustentabilidade e conforto. Isso é incrível, Helena. Mas por que está me mostrando? Ela respirou fundo antes de responder. Porque quero que você faça parte deste projeto, como estagiário de engenharia. Roberto arregalou os olhos, surpreso com a proposta inesperada. Você está me oferecendo um emprego? Estou oferecendo uma oportunidade, corrigiu ela, baseada exclusivamente no seu mérito acadêmico e no seu talento. Verifiquei suas notas na faculdade. Você é um dos melhores alunos da turma, Roberto. Ele deu alguns passos. Para trás, um turbilhão de emoções atravessando seu rosto. Helena, eu não sei se é uma boa ideia. Por quê? Ela parecia genuinamente surpresa com a hesitação. As pessoas vão dizer que consegui o estágio por causa do nosso relacionamento, não por competência. Helena cruzou os braços, claramente, frustrada. E desde quando você se importa com o que as pessoas pensam? O Roberto que conheço luta pelo que acredita, independentemente das aparências. É diferente quando se trata de minha carreira, argumentou ele. Quero conquistar meu espaço por mérito próprio, não por... Ele hesitou. Privilégios. A palavra pairou entre eles como uma barreira invisível. Helena sentiu o golpe, compreendendo o que ele realmente queria dizer. Não queria ser visto como alguém que usava um relacionamento para obter vantagens profissionais. Entendo, disse ela finalmente, sua voz mais contida. Mas pense nisso de outra forma. Este projeto representa exatamente o que você sempre sonhou fazer. Construir moradias dignas para pessoas que normalmente não teriam acesso a elas. Não seria um desperdício abrir mão dessa chance por orgulho? Roberto observou novamente o terreno, imaginando as famílias que um dia viveriam ali. Famílias como a sua, que sempre sonharam com uma casa própria, segura e sustentável. Posso pensar no assunto? Perguntou ele. Claro, respondeu, Helena guardando as plantas. A vaga estará disponível quando você decidir. O caminho de volta foi percorrido em um silêncio desconfortável. A proposta de Helena, embora bem intencionada, havia tocado em um ponto sensível para Roberto, sua independência. Crescera vendo a mãe trabalhar em 2 empregos para sustentar a família após a partida do pai. Aprendera desde cedo o valor da autodeterminação e do trabalho árduo. A ideia de aceitar um atalho profissional, mesmo que merecido, conflitava com seus princípios mais arraigados. Na semana seguinte, enquanto Roberto ainda ponderava sobre a proposta de estágio, uma notícia abalou seu frágil equilíbrio. A mensalidade da faculdade sofreria um aumento de 15% no próximo semestre, um valor que seu orçamento apertado não comportaria. Vou ter que trancar o curso por um tempo, confessou a Guilherme, seu melhor amigo e colega de classe, enquanto estudavam na biblioteca. Cara, você não pode desistir agora. Estamos quase na metade do curso, protestou Guilherme. Não estou desistindo, corrigiu Roberto. Só preciso trabalhar um pouco mais, juntar dinheiro e voltar depois. Guilherme observou o amigo com uma expressão pensativa antes de dizer: E aquela sua namorada rica, não pode te ajudar? Roberto fechou o livro de cálculo com mais força que o necessário. Ela não é minha namorada rica. E não vou pedir dinheiro a ela. Orgulho não paga faculdade, Roberto, provocou Guilherme. E pelo que você me contou, ela ficaria feliz em ajudar. Roberto sabia que o amigo estava certo. Helena provavelmente pagaria sua faculdade sem pensar 2 vezes se ele pedisse. Mas essa era exatamente a dinâmica que ele tentava evitar. Tornar-se dependente dela, confirmar os estereótipos que as pessoas já sussurravam sobre eles, que ele estava com ela por interesse. Naquela noite, ao chegar em casa, encontrou sua mãe sentada à mesa da cozinha, com papéis espalhados à sua frente e uma expressão preocupada no rosto. Aconteceu alguma coisa, mãe? Perguntou ele sentando-se ao seu lado. Dona Cida suspirou.
mostrando contas de luz, água e o carnê do pequeno financiamento que haviam feito para reformar o banheiro que apresentava infiltrações. O dinheiro está curto este mês. Filho, o remédio da pressão aumentou de preço e sua irmã precisa de material novo para a escola. Roberto sentiu o peso da responsabilidade sobre seus ombros. Como primogênito, sempre ajudara no sustento da casa. Vou pedir horas extras no restaurante, disse ele, apertando carinhosamente a mão da mãe. E talvez... hesitou. Talvez eu aceite aquela proposta de estágio que te falei. Os olhos cansados de Dona Cida se iluminaram. A da empresa da sua moça? Perguntou ela. Ela não é minha moça, mãe, corrigiu Roberto, embora um leve sorriso traísse suas palavras. Mas sim, na Mendonça Incorporações. Filho, orgulho é bom, mas não enche barriga, filosofou Dona Cida, repetindo inconscientemente o mesmo conselho de Guilherme. Se é uma oportunidade legítima, por que não aceitar? A pergunta da mãe ecoou em sua mente durante toda a noite. Na manhã seguinte, Roberto ligou para Helena. Ainda está de pé aquela vaga de estágio? Perguntou ele quando ela atendeu. Bom dia para você também, brincou ela, a voz suavizando ao perceber o tom tenso dele. Sim, ainda está. Mudou de ideia? Sim, mas com uma condição, respondeu ele firmemente. Quero passar pelo mesmo processo seletivo que qualquer outro candidato passaria, sem favorecimentos. Houve um momento de silêncio antes que Helena respondesse. Feito. O processo seletivo é na próxima semana. Enviarei os detalhes por e-mail, como faríamos com qualquer candidato. Obrigado, disse Roberto, sentindo-se simultaneamente aliviado e ansioso. Roberto, chamou Helena antes que ele desligasse. Mas sim. Estou orgulhosa de você, disse ela simplesmente. Aquelas palavras tão simples e sinceras significaram mais para ele do que qualquer oferta de ajuda financeira poderia significar. O processo seletivo da Mendonça Incorporações era rigoroso. Prova teórica, teste prático de resolução de problemas e entrevista com o comitê de engenharia. Helena manteve sua palavra e se afastou completamente do processo, delegando a condução a Lucas Mendonça, seu primo e diretor técnico da empresa. Roberto estudou como nunca, passando noites em claro, revisando conceitos, preparando-se para qualquer pergunta técnica que pudesse surgir. Quando finalmente chegou o dia da entrevista, estava exausto, mas confiante. O prédio, sede da Mendonça Incorporações, era imponente. 30 andares de vidro e aço no coração financeiro de São Paulo. Na recepção luxuosa, Roberto sentiu-se deslocado em seu único terno, comprado em uma liquidação anos antes para o casamento de um tio. Roberto Almeida, chamou uma recepcionista. O comitê o aguarda na sala de reuniões do 25º andar. No elevador panorâmico, Roberto respirou fundo várias vezes, tentando controlar o nervosismo. Não era apenas um estágio que estava em jogo, mas sua dignidade, seu futuro e, de certa forma, seu relacionamento com Helena. O comitê era formado por 3 pessoas, 2 mulheres de meia idade com expressões neutras e um homem mais jovem que Roberto imediatamente reconheceu pelas fotos que Helena havia mostrado, Lucas Mendonça. A semelhança familiar era evidente, os mesmos olhos penetrantes, o mesmo queixo determinado. Então você é o famoso Roberto, disse Lucas sem preâmbulos após as apresentações formais. Famoso? Repetiu Roberto, sentindo-se desconfortável. Minha prima raramente se entusiasma com potenciais estagiários, respondeu Lucas com um sorriso enigmático. Disse que suas notas são excepcionais e que tem uma visão única sobre habitação popular. Roberto engoliu em seco, percebendo o subtexto. Lucas sabia sobre seu relacionamento com Helena. Estou aqui por minhas qualificações profissionais, e senhor. Mendonça, respondeu firmemente, e é apenas isso que gostaria que fosse avaliado hoje. Lucas assentiu, aparentemente satisfeito com a resposta. Então vamos ao que interessa, disse ele, abrindo uma pasta. Fale-nos sobre suas ideias para redução de custos, sem comprometimento da qualidade em projetos habitacionais populares. As perguntas técnicas que se seguiram foram desafiadoras, mas Roberto estava bem preparado.
Falou com paixão sobre técnicas construtivas alternativas, materiais sustentáveis de baixo custo e soluções inovadoras que estudara em artigos acadêmicos. Impressionante, comentou uma das avaliadoras quando ele terminou sua explanação sobre sistemas de ventilação natural que reduziam a necessidade de ar-condicionado. Onde você aprendeu sobre isso? Não é parte do currículo regular de engenharia. Leituras complementares, respondeu Roberto. Sempre me interessei por soluções que possam ser aplicadas em comunidades com recursos limitados. A entrevista durou quase 2 horas. Quando finalmente terminou, Roberto sentia-se mentalmente exausto, mas satisfeito com seu desempenho. Lucas o acompanhou até o elevador. Independentemente do resultado, Almeida, você tem potencial, disse o homem estendendo a mão. Mais um conselho. Helena é como uma irmã para mim. Se suas intenções com ela não forem sérias, repense. Roberto apertou a mão, oferecida, encarando Lucas diretamente. Minhas intenções são tão sérias quanto meu compromisso profissional, Sr. Mendonça. Em ambos os casos, pretendo dar o melhor de mim. Lucas sorriu, aparentemente satisfeito com a resposta. Os resultados saem em 3 dias. Boa sorte. Aqueles 3 dias foram os mais longos na vida de Roberto. Deliberadamente evitou contatar Helena, querendo manter a separação entre sua vida pessoal e profissional. Concentrou-se no trabalho no restaurante e nos estudos, tentando não pensar no resultado. Na noite do 3º dia, seu celular tocou. Era um número desconhecido. Alô, Sr. Almeida? Aqui é Mariana, do Departamento de Recursos Humanos da Mendonça Incorporações, disse uma voz formal. Tenho o prazer de informar que o senhor foi aprovado no processo seletivo para a vaga de estágio no projeto Horizontes. Parabéns. Roberto sentou-se na beirada da cama, uma mistura de alívio e orgulho tomando conta dele. O senhor pode comparecer amanhã às 9h para assinar os documentos necessários, continuou a mulher. Sim, claro, estarei lá, respondeu ele, ainda processando a notícia. Assim que desligou, digitou uma mensagem para Helena. Consegui, por mérito próprio. A resposta veio instantaneamente. Nunca duvidei. Estou orgulhosa, mas não surpresa. Aquela noite, Roberto dormiu com um sorriso no rosto. Pela primeira vez em muito tempo, sentia que estava no caminho certo, construindo algo sólido, tanto em sua carreira quanto em seu relacionamento. O que ele não sabia era que, nos corredores da Mendonça Incorporações, nem todos viam sua chegada com bons olhos. Armando Tavares, vice-presidente financeiro e amigo de longa data do pai de Helena, observava o movimento com desconfiança. Para ele, o relacionamento da herdeira com um ninguém da periferia era uma afronta à tradição da empresa e potencialmente uma ameaça aos seus próprios planos. Precisamos ter uma conversa sobre sua escolha pessoal, Helena, disse Armando durante uma reunião privada, dias após a contratação de Roberto. O conselho está preocupado. Helena, que organizava documentos para uma apresentação, ergueu os olhos com uma expressão gélida. Minha vida pessoal não é assunto do conselho. Armando-lhe torna-se assunto quando você contrata seu namorado sem qualificações para um projeto estratégico, rebateu ele. Primeiro, Roberto passou por todo o processo seletivo regular, com notas excelentes, avaliado por uma comissão, da qual eu não participei, respondeu ela, sua voz perigosamente calma. Segundo, ele é um dos melhores alunos de engenharia da turma dele. E terceiro, esta conversa está encerrada. Armando ajustou sua gravata à cara, um sorriso fino nos lábios. Seu pai ficaria decepcionado, Helena. Misturar negócios e prazer nunca foi o estilo dele. Meu pai também nunca foi adepto de intimidações. Veladas, Armando, respondeu ela, levantando-se. Agora, se me der licença, tenho uma empresa para dirigir. Quando a porta se fechou atrás de Armando, Helena permitiu-se um momento de vulnerabilidade. Sabia que aquela seria apenas a primeira, de muitas batalhas. O mundo corporativo podia ser implacável, especialmente com mulheres em posições de liderança. Sua vida pessoal seria constantemente escrutinada. Seu relacionamento com Roberto, usado como prova de sua suposta instabilidade emocional ou falta de compromisso com a empresa.
Respirando fundo, Helena recompôs-se. Estava disposta a enfrentar qualquer obstáculo por Roberto, assim como lutaria por suas convicções à frente da Mendonça Incorporações. O desafio seria equilibrar ambas as batalhas sem que uma prejudicasse a outra. Enquanto isso, em seu primeiro dia como estagiário, Roberto enfrentava seus próprios desafios. A equipe de engenharia o recebera com profissionalismo, mas podia sentir os olhares curiosos e os sussurros quando passava pelos corredores. Não ligue para eles, aconselhou Débora, outra estagiária que fora designada para mostrar-lhe as instalações. Pessoas sempre falam sobre o que não conhecem. O que exatamente estão falando? Perguntou Roberto, embora já imaginasse a resposta. Débora hesitou antes de responder. Que você só está aqui porque... bem, porque está saindo com a chefe. Roberto assentiu, resignado. Era exatamente o que temera desde o início. O que eles não sabem, continuou Débora, enquanto entravam na sala de projetos, é que Lucas é o mais exigente dos avaliadores. Se você passou pela entrevista com ele, tem mérito de sobra. Aquele comentário aliviou um pouco a tensão que Roberto sentia. Ao longo do dia, concentrou-se em absorver o máximo de informações possível, determinado a provar seu valor com trabalho e dedicação. À noite, quando todos já haviam saído, permaneceu na sala de projetos, estudando detalhadamente as plantas do projeto Horizontes. Estava tão absorto que não percebeu a chegada de Helena até que ela tocou levemente seu ombro. Primeiro dia produtivo? Perguntou ela sorrindo. Roberto levantou-se, hesitando entre abraçá-la ou manter a distância profissional. Muito, respondeu, optando por um meio termo, um sorriso afetuoso mas contido. Este projeto é ainda mais incrível do que imaginei. Helena olhou em volta para garantir que estavam sozinhos antes de beijá-lo brevemente. No escritório, somos apenas colegas de trabalho, sussurrou. Prometi a você que manteria nossa vida pessoal separada da profissional e vou cumprir. O Roberto assentiu, agradecido pela compreensão. As pessoas já estão falando, comentou ele. Pessoas sempre falam, respondeu Helena com um dar de ombros. O importante é que sabemos a verdade. A verdade, uma construção tão sólida e ao mesmo tempo tão frágil quanto os projetos que desenvolviam. Naquele momento, tanto Roberto quanto Helena acreditavam que seu amor e integridade seriam suficientes para enfrentar qualquer obstáculo. Mal sabiam eles que o maior teste ainda estava por vir, na forma de uma ameaça que colocaria em risco não apenas seu relacionamento, mas também tudo o que ambos haviam construído até então. Porque nas sombras dos corredores corporativos, Armando Tavares não estava sozinho em sua desaprovação. Aliados poderosos dentro e fora da empresa compartilhavam sua visão de que a distração romântica de Helena precisava ser eliminada, e estavam dispostos a usar métodos muito menos sutis que uma simples conversa para conseguir o que queriam. Enquanto Roberto e Helena se despediam discretamente no estacionamento vazio da empresa, cientes dos olhares que enfrentariam no dia seguinte, forças já se movimentavam contra eles. Forças que testariam não apenas seu amor, mas também seus princípios mais fundamentais. As primeiras semanas de Roberto como estagiário na Mendonça Incorporações foram um constante exercício de equilíbrio. Durante o dia, esforçava-se para ser exemplar. Chegava antes de todos, saía depois da maioria, estudava cada detalhe do projeto, oferecia sugestões pertinentes e mantinha uma distância respeitosa de Helena no ambiente profissional. À noite, quando conseguiam roubar momentos juntos, compartilhavam não apenas carinho, mas também sonhos e planos para o futuro, um futuro que, apesar dos desafios, parecia cada vez mais tangível. Em uma dessas noites, caminhando pelas margens do rio Pinheiros após um jantar simples em um restaurante discreto, Helena surpreendeu Roberto com uma pergunta inesperada. Já pensou em morar comigo? Roberto parou de caminhar, pego completamente de surpresa. Você está falando sério? Helena entrelaçou seus dedos nos dele, seu olhar revelando uma mistura de determinação e vulnerabilidade. Nunca falei tão sério.
Sei que é um passo importante e entendo se você achar que é cedo demais, mas... Não é isso, interrompeu ele suavemente. É que o seu apartamento fica no Jardim Europa. Eu moro em Itaquera. São mundos completamente diferentes. E daí? Questionou ela, a voz suave, mas decidida. Não estamos justamente tentando construir uma ponte entre esses mundos? Roberto respirou fundo, tentando organizar seus pensamentos. A ideia de acordar todos os dias ao lado de Helena era tentadora, mas as implicações eram complexas. E minha família? Perguntou ele. Ajudo minha mãe com as contas, com os cuidados dos meus irmãos. Podemos encontrar uma solução, respondeu Helena. Talvez um lugar maior, onde pudéssemos recebê-los ocasionalmente, ou continuar ajudando financeiramente mesmo morando em outro lugar. Roberto sentiu uma pontada de desconforto com a sugestão. Helena sempre tentava resolver problemas com recursos financeiros, uma abordagem natural para quem nunca precisou se preocupar com dinheiro, mas que frequentemente o fazia sentir-se diminuído. Preciso pensar sobre isso, disse ele finalmente. Não é uma decisão que possa tomar de uma hora para outra. Helena assentiu, escondendo sua decepção. Esperava uma reação mais entusiasmada, mas compreendia as hesitações dele. Afinal, não se tratava apenas de um novo endereço, mas de uma transformação completa em seu estilo de vida. Leve o tempo que precisar, disse ela beijando-o suavemente. Não é um ultimato, apenas uma possibilidade que gostaria de considerar. Na manhã seguinte, no escritório, Roberto dedicava-se à revisão de cálculos estruturais, quando foi surpreendido pela chegada de Armando Tavares à sua mesa. O vice-presidente financeiro raramente visitava o departamento técnico e nunca havia dirigido a palavra a Roberto diretamente. Sainz Almeida, poderia me acompanhar até minha sala? Solicitou Armando em tom formal. Há algumas questões orçamentárias do projeto Horizontes que gostaria de discutir. Intrigado e levemente apreensivo, Roberto seguiu-o pelos corredores elegantes até o andar executivo. A sala de Armando era espaçosa, decorada com móveis de madeira escura e uma impressionante vista da cidade. Sente-se, por favor, indicou Armando, assumindo sua posição atrás da imponente mesa de mogno. Café? Não, obrigado, recusou Roberto, mantendo-se alerta. Havia algo na cordialidade excessiva do homem que o deixava desconfortável. Armando sorriu, um sorriso que não alcançava seus olhos. Vou direto ao ponto, Sr. Almeida. O Conselho está preocupado com os custos do projeto Horizontes. Helena tem visão social admirável, mas às vezes falta-lhe pragmatismo financeiro. Com todo respeito, senhor, os estudos de viabilidade mostram que o projeto é economicamente sustentável, respondeu Roberto cautelosamente. Os painéis solares e sistemas de captação de água, por exemplo, aumentam o custo inicial, mas reduzem drasticamente as despesas operacionais a longo prazo. Armando inclinou-se para a frente, apoiando os cotovelos na mesa. Impressionante. Claramente você é tão idealista quanto ela, comentou em tom que mesclava condescendência e leve irritação. Mas vamos falar do que realmente importa. O quanto você valoriza seu futuro nesta empresa? A pergunta pegou Roberto de surpresa. Bastante. Por isso me dedico tanto ao projeto. E o quanto valoriza seu relacionamento com nossa CEO? Roberto sentiu o sangue gelar nas veias. Ali estava, o ataque que ambos haviam antecipado há semanas. Com todo respeito, Sr. Tavares, minha vida pessoal não está em discussão aqui, respondeu firmemente. Armando riu, um som seco e desprovido de humor. Sua vida pessoal tornou-se assunto desta empresa no momento em que você decidiu se envolver com a herdeira da família. Mendonça. Ele abriu uma gaveta, retirando uma pasta. Sabe o que é isso? Roberto manteve-se em silêncio, sentindo uma crescente sensação de ameaça. É um relatório detalhado sobre você, continuou Armando. Seu histórico financeiro, suas dívidas estudantis, o financiamento do banheiro da sua casa, a saúde precária da sua mãe, os boletins escolares dos seus irmãos. Ele folheou os papéis lentamente. Interessante como alguém com tantas necessidades financeiras subitamente consegue um estágio na empresa de sua namorada milionária, não acha? É o que exatamente está insinuando? Perguntou Roberto, lutando para controlar a raiva que começava a fervilhar.
Não estou insinuando nada, respondeu Armando com falsa inocência. Apenas observando fatos. Helena é jovem, idealista e claramente suscetível a distrações emocionais. O conselho está preocupado que essas distrações possam comprometer o futuro da empresa. Roberto levantou-se, incapaz de continuar ouvindo. Se não há nada específico sobre o projeto para discutir, peço licença para voltar ao trabalho. Há uma vaga de engenheiro júnior na nossa filial de Manaus, disse Armando subitamente, parando Roberto em seu movimento. Salário 3 vezes maior que seu estágio atual, apartamento funcional incluído, plano de saúde estendido à família. Seria um excelente começo de carreira para alguém com seu talento. A oferta pairou no ar como uma nuvem tóxica. Roberto compreendeu instantaneamente. Era um suborno disfarçado de oportunidade. Afastá-lo de Helena, comprá-lo com benefícios que resolveriam todos seus problemas financeiros. Parece uma ótima oportunidade, respondeu Roberto cuidadosamente. Mas prefiro conquistar minhas promoções por mérito, não por arranjos de bastidores. Armando fechou a pasta com um movimento brusco. Nobreza é um luxo para quem pode pagar por ela, Sr. Almeida. Sua família não tem esse luxo. As palavras atingiram Roberto como um soco. Era uma ameaça velada, mas inconfundível. Está me ameaçando, Sr. Tavares? Ameaçando? De forma alguma, respondeu o executivo, levantando-se para indicar que a reunião estava encerrada. Apenas oferecendo clareza sobre suas opções. Pense no assunto. Tem até o final da semana para decidir. Roberto saiu da sala sentindo-se fisicamente nauseado. A tentativa de suborno era repulsiva por si só, mas a investigação detalhada sobre sua vida pessoal e sua família era algo que beirava a perseguição. Precisava contar a Helena imediatamente. No entanto, quando chegou ao andar da presidência, foi informado de que ela havia saído para uma reunião externa e só retornaria no dia seguinte. Relutante em discutir o assunto por telefone, Roberto decidiu esperar, embora a ansiedade o consumisse durante o resto do dia. Naquela noite, ao retornar para casa, encontrou Dona Cida sentada na sala com uma expressão preocupada, segurando um envelope. — O que foi, mãe? Perguntou ele, sentando-se ao lado dela. — Recebemos isso hoje, respondeu ela, entregando-lhe o envelope. É do Colégio da Mariana. Roberto abriu o documento, sentindo seu coração afundar ao ler o conteúdo. Sua irmã mais nova, estudante exemplar, havia perdido a bolsa de estudos que tanto se orgulhava de ter conquistado. A carta mencionava reavaliação dos critérios socioeconômicos como justificativa. Isso não faz sentido, murmurou ele, relendo a carta. Mari tem as melhores notas da turma. A diretora me chamou para conversar hoje, explicou Dona Cida. Disse que houve um investimento significativo de uma família influente que exigiu a revisão de todas as bolsas. Como resultado, a vaga da Mari foi para... Como foi que ela disse? Ah, sim, uma família com necessidades mais urgentes. Roberto sentiu um calafrio percorrer sua espinha. A coincidência era perturbadora demais. Quando isso aconteceu? A diretora me chamou esta tarde. Mas pelo que entendi, a decisão foi tomada ontem. Ontem, justamente quando Armando havia solicitado seu relatório detalhado. As peças se encaixavam de maneira perturbadora. Vou resolver isso, mãe, prometeu Roberto, abraçando-a firmemente. Mari não vai perder a vaga dela. Naquela noite, Roberto não conseguiu dormir. Sua mente alternava entre indignação e medo. Era evidente que Armando havia iniciado sua retaliação, atingindo-o através da família. O que viria a seguir? A saúde de sua mãe? O emprego no restaurante? Na manhã seguinte, chegou cedo ao escritório, determinado a falar com Helena assim que ela chegasse. No entanto, ao acessar seu e-mail corporativo, encontrou uma mensagem que gelou seu sangue. O Departamento de Recursos Humanos informava que ele havia sido transferido para o projeto de um shopping center na Zona Oeste, um projeto que nada tinha a ver com habitação social ou sustentabilidade, as áreas que o haviam atraído à empresa. Desculpe, ordem direta do financeiro, explicou a coordenadora de RH quando ele questionou a mudança. Algo sobre redistribuição de recursos humanos,
para otimização orçamentária. Roberto sabia exatamente o que estava acontecendo. Era o próximo movimento de Armando, afastá-lo do projeto que Helena supervisionava pessoalmente, cortar seu acesso direto a ela no ambiente profissional. Quando finalmente conseguiu encontrar Helena em um intervalo entre reuniões, ela já estava ciente da transferência e igualmente furiosa. "Vou reverter isso imediatamente", garantiu ela após ouvir o relato completo de Roberto, incluindo o episódio da bolsa de estudos de Mariana. Armando ultrapassou todos os limites éticos e profissionais. "E se isso for apenas o começo?", questionou Roberto preocupado. "Helena, ele investigou minha família, conhece nossas vulnerabilidades." Helena passou as mãos pelos cabelos, um gesto raro que revelava sua perturbação. "Roberto, talvez devêssemos tornar nosso relacionamento público oficialmente", sugeriu ela. "Acabar com esse jogo de sombras. Se estamos abertos sobre quem somos como casal, reduzimos o poder que pessoas como Armando têm sobre nós." A sugestão fez todo sentido para Roberto, mas também trazia novas preocupações. "E as consequências? Para você, para sua posição na empresa?" "Sou a CEO e principal acionista", respondeu ela com determinação. "Se o conselho tem problema com quem escolho para compartilhar minha vida, talvez seja a hora de reformular o conselho." Havia uma força renovada em Helena, uma determinação que Roberto admirava profundamente. Mas antes que pudessem elaborar um plano concreto, foram interrompidos pela assistente de Helena, informando sobre uma emergência no canteiro de obras do projeto Horizontes. "Precisamos adiar esta conversa", disse Helena, já recolhendo sua pasta. "Mas prometo que resolveremos isso juntos. Não deixarei Armando intimidar nenhum de nós." Enquanto Helena partia para lidar com a emergência, Roberto retornou à sua nova estação de trabalho, tentando concentrar-se nas plantas do shopping center. No entanto, sua mente fervilhava com preocupações. O que mais Armando faria? Até onde iria para separá-los? A resposta veio mais cedo do que imaginava. Ao final do expediente, recebeu uma ligação de seu José, o dono do cantinho do Zé. "Roberto, filho, preciso te contar uma coisa." A voz do idoso soava abalada. "Recebi hoje uma proposta de compra do restaurante. Uma oferta grande, muito acima do valor de mercado." "Isso é bom, não é?", perguntou Roberto sem entender a aflição do patrão. O advogado que veio fazer a oferta deixou bem claro que, se eu vender, a nova administração não terá espaço para funcionários como você. Disse que era para eu te avisar isso, como se fosse uma ameaça. Roberto fechou os olhos, sentindo uma onda de fúria e impotência. Armando estava metodicamente destruindo cada aspecto de sua vida. "Não aceite a oferta por minha causa, seu José", disse ele, tentando soar mais calmo do que realmente estava. "O senhor trabalhou a vida toda por esse restaurante. Se a oferta é boa..." "Já recusei", interrompeu o velho proprietário. "Não sei quem é esse tal de Grupo Tavares Investimentos, mas não gostei do jeito deles. O cantinho do Zé não está à venda, pelo menos não para gente que faz negócio através de intimidação." Grupo Tavares Investimentos. O sobrenome não deixava dúvidas sobre a origem da oferta. Armando estava usando seus recursos pessoais para pressionar Roberto de todos os lados possíveis. "Obrigado, seu José", disse Roberto, genuinamente comovido pela lealdade do patrão. "Não me agradeça, filho. Só tome cuidado. Quem quer que seja esse sujeito, ele parece determinado a te prejudicar." Após desligar, Roberto tentou contatar Helena, mas todas as suas ligações foram para a caixa postal. Mais tarde descobriu que ela estava em uma área remota do canteiro de obras, sem sinal adequado de celular. Enquanto caminhava para o ponto de ônibus, sentiu-se observado. A sensação de vulnerabilidade era opressiva. Em menos de 48 horas, Armando Tavares havia demonstrado que podia afetar sua família, seu trabalho e até mesmo seu emprego paralelo. O que viria a seguir? A resposta chegou na manhã seguinte, sob a forma de um e-mail anônimo enviado para seu endereço pessoal. A mensagem continha apenas um link para uma reportagem que seria publicada no dia seguinte em um site de fofocas corporativas. O título era devastador. "Romance secreto abala Mendonça Incorporações. CEO mantém caso com estagiário de origem humilde." O texto
repleto de insinuações maldosas e meias-verdades, sugeria que Roberto havia sido contratado exclusivamente por seu envolvimento com Helena, questionava sua capacidade profissional e insinuava que ele estaria usando o relacionamento para obter vantagens financeiras e acesso ao círculo social da elite paulistana. Com as mãos trêmulas, Roberto encaminhou o link para Helena, acrescentando apenas: "Precisamos conversar, urgente." Helena respondeu quase imediatamente, pedindo que se encontrassem em seu apartamento após o expediente, um local onde poderiam falar sem serem observados ou ouvidos. O luxuoso apartamento de cobertura no Jardim Europa, que normalmente impressionava Roberto, parecia sufocante naquela noite. Helena já o aguardava, visivelmente transtornada. "Já vi a reportagem", disse ela assim que ele entrou. "Meus advogados estão preparando uma ação judicial contra o site, mas o dano já está feito. Amanhã isso estará em todos os veículos de fofoca corporativa da cidade." Roberto sentou-se pesadamente no sofá de design italiano, sentindo o peso dos últimos dias sobre seus ombros. "Não é só a reportagem, Helena", disse ele, relatando em detalhes todos os eventos. A conversa com Armando, a bolsa de estudos perdida de Mariana, a tentativa de compra do restaurante, sua transferência de projeto. "Ele está literalmente destruindo minha vida peça por peça." Helena ouvia com crescente indignação, seus olhos escurecendo de raiva a cada nova revelação. "Isso é perseguição, Roberto. Podemos processá-lo por assédio moral, por abuso de poder. E enquanto os processos correm, o que acontece com minha família?" questionou Roberto. "Com Mariana, que pode perder o ano letivo? Com minha mãe, que depende dos remédios para a pressão?" Um silêncio pesado instalou-se entre eles. A realidade cruel finalmente se impunha. Armando tinha recursos, conexões e poder para arrastar qualquer batalha judicial por anos, enquanto a família de Roberto sofreria consequências imediatas. "A outra opção", disse Helena após alguns momentos, sua voz subitamente resoluta. "Posso demitir Armando? Como CEO, tenho essa prerrogativa." "E o conselho? Você mesma disse que ele tem aliados poderosos." "Posso enfrentá-los também", respondeu ela, começando a andar pelo apartamento. "Tenho ações suficientes para forçar uma reestruturação do conselho se necessário. Meu pai confiou esta empresa a mim, não a executivos que usam táticas de intimidação." Roberto observou-a, admirando sua determinação, mas também preocupado com as consequências. E se isso prejudicar a empresa? Os funcionários? Os projetos em andamento? Helena parou, olhando-o com uma expressão complexa, uma mistura de amor e frustração. "Por que você sempre se preocupa com todo mundo antes de pensar em si mesmo?" perguntou ela, sentando-se ao lado dele. "Armando está literalmente tentando destruir sua vida, e você está preocupado com a estabilidade da empresa que o emprega?" "Porque é quem eu sou", respondeu ele simplesmente. "E é uma das razões pelas quais você se apaixonou por mim, não é?" Helena suspirou, entrelaçando seus dedos nos dele. "Sim, mas às vezes sua nobreza me deixa maluca." Ela sorriu fracamente. "Roberto, não posso ficar parada enquanto alguém machuca a pessoa que amo. Preciso fazer algo." Foi naquele momento que Roberto percebeu a extensão do que estava em jogo. Não era apenas seu emprego ou sua reputação, mas também a posição de Helena na empresa, seu legado familiar, tudo pelo qual ela havia trabalhado. Talvez... Ele hesitou, as palavras difíceis de pronunciar. "Talvez a solução mais simples seja eu aceitar a transferência para Manaus." Helena soltou sua mão bruscamente. "Você não pode estar falando sério", exclamou ela, levantando-se. "Isso seria dar exatamente o que Armando quer. Seria um recuo estratégico", argumentou Roberto, odiando cada palavra que dizia, mas sentindo que era a única saída racional. "Eu ficaria longe por um tempo. Você neutralizaria Armando aos poucos, sem confronto direto. E depois..." "Depois o quê?" interrompeu Helena, lágrimas de frustração brilhando em seus olhos. "Você acha mesmo que Armando vai parar? Que depois de conseguir te afastar, ele não vai encontrar outro aspecto da minha vida para controlar?" Roberto levantou-se também, aproximando-se dela.
Helena, estamos sendo realistas. Ele tem poder para ferir minha família agora e imediatamente. Não podemos arriscar. Helena sacudiu a cabeça, recusando-se a aceitar. Não, Roberto. Se recuarmos agora, estaremos cedendo a uma chantagem. Isso nunca termina bem. A tensão entre eles era palpável. Pela primeira vez desde que se conheceram, estavam em lados opostos de uma decisão crucial. O que sugere, então? Perguntou ele, sua voz carregada de emoção contida. Helena o encarou, seus olhos refletindo uma determinação inabalável. Contra-ataque. Não nas sombras como Armando, mas às claras. Vamos enfrentá-lo com verdade, transparência e integridade. Ela respirou fundo. E vamos começar anunciando nosso relacionamento oficialmente. Nada de esconder, nada de envergonhar-se. Mostraremos a todos que estamos juntos por escolha, não por interesse. A proposta era ousada, um confronto direto com todas as forças que tentavam separá-los. Roberto sentiu simultaneamente medo e admiração pela coragem dela. E se não funcionar? Perguntou ele suavemente. Se o custo for alto demais? Helena aproximou-se, segurando o rosto dele entre as mãos. Então pelo menos teremos lutado por algo que acreditamos, por nós. Naquele momento, diante da determinação dela, Roberto sentiu sua própria resolução fraquejar. Estava acostumado a lutar suas próprias batalhas, a enfrentar dificuldades sozinho. A ideia de colocar Helena na linha de fogo por ele era perturbadora. Preciso de um tempo para pensar, disse ele finalmente. Tudo está acontecendo rápido demais. Helena assentiu, compreendendo a necessidade dele de processar todas as implicações. Tudo bem, mas não demore muito. A reportagem sai amanhã e precisamos estar preparados. Roberto deixou o apartamento com o coração pesado, carregando o peso de uma decisão impossível. Enquanto caminhava pelas ruas iluminadas do bairro Nobre em direção ao ponto de ônibus, seu celular vibrou com uma mensagem de texto. Era de um número desconhecido. Decisão sábia recuar agora, Sr. Almeida. Os documentos para sua transferência para Manaus estarão prontos pela manhã. Sua família agradecerá sua sensatez. A.T. O sangue gelou em suas veias. De alguma forma, Armando sabia de sua conversa com Helena. O apartamento estava grampeado? Havia alguém os vigiando? A paranoia se instalou rapidamente, aumentando a sensação de encurralamento. Naquela noite, sozinho em seu pequeno quarto na periferia, Roberto enfrentou a mais difícil das encruzilhadas. De um lado, a possibilidade de ceder à chantagem, afastar-se temporariamente e proteger sua família de retaliações imediatas. Do outro, ficar e lutar ao lado de Helena, expondo-se a riscos ainda maiores, mas mantendo sua integridade intacta. Qualquer decisão teria consequências profundas e irreversíveis, e o tempo para escolher estava se esgotando rapidamente. A manhã nasceu cinzenta sobre São Paulo, refletindo o estado de espírito de Roberto enquanto aguardava no ponto de ônibus. Havia dormido pouco, sua mente repleta de cenários e possibilidades, todas igualmente perturbadoras. No bolso do casaco, o celular vibrou com uma nova mensagem de Helena. Precisamos conversar antes que você tome qualquer decisão. Por favor. Suspirou profundamente. Amava Helena. Isso era incontestável. Mas seria esse amor forte o suficiente para enfrentar as tempestades que se formavam no horizonte? E mais importante, valia a pena colocar sua família em risco por esse amor? Chegou a Mendonça Incorporações, determinado a manter a cabeça baixa enquanto refletia. No entanto, logo percebeu que algo estava diferente. Funcionários o observavam abertamente, alguns sussurrando entre si, outros oferecendo olhares de simpatia ou curiosidade. A reportagem prometida claramente havia sido publicada. Ao chegar à sua estação de trabalho no departamento do shopping center, encontrou um envelope oficial do Recursos Humanos. Dentro, como Armando havia prometido, estavam os documentos para sua transferência imediata para Manaus. A mensagem era clara. Assinar significava aceitar o exílio, recuar diante da intimidação. Roberto? A voz suave de Débora, a estagiária que o acolhera no primeiro dia, interrompeu seus pensamentos. Helena está procurando por você, parece urgente. No elevador a caminho da sala de... Helena?
Roberto sentiu-se observado por câmeras invisíveis. A sensação de estar envolvido em um jogo cujas regras desconhecia era sufocante. Quando as portas se abriram no andar executivo, surpreendeu-se ao encontrar não apenas Helena, mas também Lucas Mendonça, esperando por ele. "Sas, entre", convidou Helena, seu tom profissional contraditório com a preocupação evidente em seu olhar. "E feche a porta, por favor." Lucas estava sentado informalmente na beirada da mesa de Helena, braços cruzados e expressão séria. Roberto sempre sentira uma mistura de respeito e apreensão em relação ao primo de Helena, um homem conhecido por sua lealdade ferrenha à família e à empresa. "Vou direto ao ponto", começou Lucas assim que Roberto se sentou. "Li a reportagem desta manhã. Lixo sensacionalista, obviamente, mas perigoso. Também estou ciente das manobras de Armando contra você." Roberto lançou um olhar questionador para Helena, que respondeu prontamente. "Lucas é a única pessoa em quem confio completamente na empresa. Contei tudo a ele. Precisávamos de um aliado." Lucas levantou-se caminhando até a janela panorâmica que oferecia uma vista privilegiada da cidade. "Armando Tavares trabalhou com meu tio, o pai de Helena, por anos. Sempre foi ambicioso, mas ultimamente tem cruzado linhas que jamais deveriam ser cruzadas." Ele se virou para encarar Roberto diretamente. "O que ele está fazendo com você e sua família é criminoso. Literalmente. Temos provas suficientes para processá-lo por assédio moral, abuso de poder e possivelmente até extorsão." Roberto sentiu uma fagulha de esperança, rapidamente suprimida pela realidade prática. "Teus processos levam tempo", comentou. "Minha irmã já perdeu a bolsa de estudos. Quem sabe o que mais ele pode fazer enquanto os advogados discutem em tribunais?" "É por isso que precisamos de uma solução imediata", interveio Helena. "E acredito que encontramos uma." Ela trocou um olhar com Lucas, que assentiu em aprovação silenciosa. "O que estão planejando?" perguntou Roberto, cético e curioso ao mesmo tempo. Helena respirou fundo antes de responder. "Uma reestruturação completa do Conselho Administrativo e da diretoria executiva da empresa. Efetiva imediatamente." Roberto piscou, processando a magnitude daquela declaração. "Você pode fazer isso?" "Com o apoio dos acionistas principais, sim", respondeu Helena. "Lucas, minha tia Cristina e eu controlamos 63% das ações. É mais que suficiente para aprovar mudanças estruturais significativas. Os documentos já foram preparados", acrescentou Lucas, mostrando uma pasta que carregava consigo. "Só precisamos da sua aprovação final, Helena." Roberto observou a troca entre os primos, sentindo-se simultaneamente admirado e apreensivo. Helena estava disposta a revolucionar a estrutura de poder da empresa que seu pai construíra, tudo para protegê-lo. "Espere", pediu ele, levantando-se. "Você tem certeza disso?" "É uma decisão extrema, Helena. Não quero que sacrifique a estabilidade da empresa por minha causa." Helena aproximou-se, seus olhos revelando uma determinação inabalável. "Não é apenas por você, Roberto. É pela empresa também. Armando e seus aliados no Conselho têm bloqueado sistematicamente projetos de habitação social e sustentabilidade, que considero fundamentais para o futuro da Mendonça Incorporações. Usam seu poder para manter práticas ultrapassadas e, em alguns casos, eticamente questionáveis." "Essa reestruturação estava nos planos há meses", complementou Lucas. "O ataque a você apenas acelerou o processo e confirmou o que já suspeitávamos. Armando não compartilha a visão que temos para o futuro da empresa." "Ainda assim", hesitou Roberto. "Ainda assim nada", interrompeu Helena com firmeza. "Não cederei à chantagem e intimidação. Não é assim que fui criada. Não é assim que dirijo minha vida ou esta empresa." A convicção dela era contagiosa. Roberto sentiu sua própria determinação crescer, a hesitação gradualmente cedendo lugar à resolução. "E quanto à minha família?" perguntou ele, a preocupação ainda evidente em sua voz. "Armando já provou que pode atingi-los." "Já cuidamos disso também", respondeu Lucas. "Conversei pessoalmente com a diretora do colégio da sua irmã esta manhã. A Fundação Mendonça ofereceu 10 bolsas de estudo integrais para alunos de baixa renda, com a condição de
que todas as bolsas recentemente canceladas sejam imediatamente restauradas. Ela aceitou prontamente. Roberto sentiu um peso enorme ser retirado de seus ombros. Mariana não perderia sua oportunidade educacional. E quanto ao cantinho do Zé? Perguntou, lembrando-se da tentativa de compra hostil do restaurante onde trabalhava. O grupo Tavares Investimentos misteriosamente retirou sua oferta há 1 hora, informou Helena com um pequeno sorriso. Coincidentemente, logo após eu ter uma conversa bastante franca com Armando, mencionando que nosso departamento jurídico estava investigando possíveis conflitos de interesse entre seus negócios pessoais e sua posição na empresa. Um riso nervoso escapou dos lábios de Roberto. Era quase difícil de acreditar. Em menos de 24 horas, Helena e Lucas haviam desmantelado sistematicamente todas as ameaças que Armando construíra ao longo de semanas. "O que acontece agora?" perguntou ele. Helena consultou seu relógio elegante. "Agora temos uma reunião extraordinária do Conselho Administrativo em 15 minutos. Uma reunião na qual anunciaremos a reestruturação e, incidentalmente, aceitaremos a renúncia." "De Armando Tavares." "Renúncia?" repetiu Roberto surpreso. "Ele concordou em renunciar?" Lucas sorriu, um sorriso que combinava satisfação e determinação. "Digamos que encontramos algumas irregularidades nas operações financeiras supervisionadas por ele. Irregularidades que ele certamente prefere manter em sigilo. Em outras palavras, explicou Helena, demos a ele a opção de sair discretamente ou enfrentar uma auditoria completa e possíveis processos legais. Ele escolheu sabiamente. Roberto ficou momentaneamente sem palavras. A eficiência e determinação da dupla eram impressionantes, quase assustadoras. Percebia agora por que a Mendonça Incorporações era uma potência no mercado. Seus líderes não recuavam diante de desafios. "E nós?" perguntou finalmente. "O que acontece com nosso relacionamento?" Helena sorriu pela primeira vez naquela manhã. "É aí que precisamos da sua ajuda, Roberto. Após a reunião do conselho, faremos um anúncio oficial à empresa. Não apenas sobre a reestruturação, mas também sobre nós dois." "Um anúncio?" repetiu ele, nervoso com a ideia. "Transparência total", confirmou Helena, sem esconder, sem envergonhar-se. "Explicaremos exatamente como nos conhecemos, como você conquistou sua posição por mérito próprio e como pretendemos manter uma separação clara entre nossas vidas pessoal e profissional. Acabar com os rumores de uma vez por todas", acrescentou Lucas. "Controlar a narrativa em vez de permitir que outros a distorçam." A ideia fez sentido para Roberto, embora ainda o deixasse desconfortável. Expor algo tão pessoal e precioso ao escrutínio público ia contra sua natureza reservada. "E se não funcionar?" perguntou ele, ecoando a mesma preocupação que expressara na noite anterior. "Então enfrentaremos isso juntos", respondeu Helena segurando sua mão. "O que diz? Está pronto para essa batalha?" Roberto olhou para suas mãos entrelaçadas, depois para os olhos determinados de Helena. Naquele momento tomou sua decisão. "Estou", respondeu firmemente. As horas seguintes foram um turbilhão de eventos. A reunião do conselho, como previsto por Helena, foi tensa, mas decisiva. Apoiada por Lucas e sua tia Cristina, Helena apresentou seu plano de reestruturação com uma autoridade que deixou pouco espaço para objeções. As evidências das irregularidades de Armando, cuidadosamente compiladas por Lucas, selaram o destino do vice-presidente financeiro, que deixou a sala de reuniões visivelmente abalado